Também Ó, não assisti. Gil, eu quero saber do porquê você escolheu essa profissão de economista. Não, eu não sei se você chegou a trabalhar como, mas você se formou. Tá no PhD já. Sim. Eu trabalho, mas nessa vertente mais acadêmica. Então, o que acontece? Eu estava muito em dúvida, eu gostava muito de matemática. Então, era uma complicação na minha cabeça, porque eu falava assim, eu gosto dos números, mas eu não gosto da física muito, da química. Eu não sou muito adepto desse mundo. Eu gosto da matemática, mas eu também gosto das pessoas, eu gosto das relações. Então, quando eu fui procurar um curso, eu fui procurar aquele que me desse a maior possibilidade de trabalhar com aquilo que eu gostava, de juntar os mundos. E a economia parecia o que mais próximo chegava do que eu queria, do que eu buscava. Então, eu escolhi a economia. Só que era um mundo muito distante, porque o economista, eu vi economista lá de gravata, aquela coisa. Eu falei, gente, Coisa séria, nem dinheiro né? para ter roupa eu tenho. Então, como é que eu vou ser economista? Eu falei, mas vamos lá. Então, eu olhei lá a ementa, vi que eu tinha chance de passar, uma probabilidade muito pequena, mas tinha. Saí fazendo minhas contas, fiz vários cálculos das minhas probabilidades e vi que eu tinha a maior chance. Então, fui lá, me inscrevi, consegui ser aprovado em economia, então comecei. Para vocês terem uma noção, eu fui assim, um dos piores alunos no início da graduação. Eu era muito ruim. Mas pra você passar, você estudou muito Menino, pra passar, né? Para passar no vestibular? É. Amiga, eu estudei muito, sei não, né? Eu estudei. É porque eu não tinha computador em casa. Então era, na época ainda que tinha a segunda fase. Então eu fazia a primeira fase do Enem, a segunda fase era uma prova aberta. Extremamente difícil. Então eu tinha o computador da empresa, eu pegava às 8 e chegava às 6 da manhã. Só que eu saía de Jabotão da minha casa 5 para chegar de 6 na empresa e ter 2 horas de uso do computador para poder estudar para o vestibular. E eu trabalhava de 8 às 5 e pouca e tinha aula de 7 às 10. Então assim, não tinha tempo para estudar. E domingo eu estava na igreja. Então assim, me perguntam muito, você estudou muito para entrar? Eu falei, eu não pude estudar muito, porque eu não tinha tempo. Imagina se estudasse. Então, mas essa foi a questão. Eu falei, caramba, entrei, agora eu tô lascado, né? Porque eu trabalho e tenho uma faculdade extremamente difícil. E começou a dar tudo errado, porque eu tirei notas bem 1 em matemática, tirei 5 em economia. Eu falei, gente, se na primeira cadeira de economia eu tirei 5, tô lascado, não é pra mim. Sabia. Então eu ia desistir, só que eu não gosto de desistir na minha vida, né? Então eu fui no templo da igreja fazer uma oração. E meu amigo Haldner, ele lembra, que é meu assessor hoje em dia, eu falei pra ele, amigo, eu vou desistir. E ele falou assim, amigo, por que tu vai desistir? Por que você não vai no templo, fala com Deus? Se Deus fala que é pra você desistir, você desiste. Eu falei, eu vou fazer isso mesmo. Eu cheguei lá na sala celestial, fui fazer uma oração, um lugar no templo da igreja que a gente acredita que os membros podem ir para falar diretamente com Deus. Não que a gente não possa falar em todos os lugares, mas lá é um Ali lugar... é mais íntimo. É mais íntimo. Então eu fui lá, sentei e fiz uma oração falando a Deus que eu ia desistir do curso e veio uma voz na minha cabeça muito forte falando assim, você ainda vai ser um dos maiores economistas do mundo. Eu falei, vixe! E Deus pode mentir, ainda mais aqui no templo, menino. Eu falei, Deus, olha, se eu querer me ajudar a ficar em economia, eu até fico. Mas não venha mentir, não, meu Deus. Eu tiro 5, introdução à economia. Como é que você é o maior economista do mundo, um dos maiores? Falei, tem como não. Saí, falei para esse meu amigo Haldner que eu não iria desistir. Falei, Deus falou para eu não desistir, né? Me botou lá em cima. Aí, se eu conseguir terminar o curso, eu já tô feliz, já valeu a pena. Então fui fazer minha missão da Igreja Mórmon durante 2 anos e quando eu voltei a tirar nota ruim até descobrir o vigor. E vi como o mundo é. Eu precisei tirar várias notas ruins, Deus não deixou eu desistir, eu fiz missão, voltei, conheci minha amiga Raquel, eu tava tirando notas ruins de novo, querendo desistir do curso de novo. Quando eu cheguei na biblioteca e falei pra ela, eu preciso de ajuda. Ela disse assim, amigo, tu vai ter que vigorar. E eu falei, nossa, eu gostei dessa palavra. Eu falei, foi assim que veio eu me a palavra? apaixonei pela palavra vigor e aquilo entrou em mim e eu falava assim, caramba, eu preciso vigorar. E chegou uma época que a gente estava tão envolvido que uma amiga nossa que começou também lascada, mas ela acabou não ficando junto com a gente porque ficamos um trio. Era eu, Raquel e Renata, que era o trio do Vigor. Inclusive a gente criou um grupo, né, que era o grupo do Vigor. E ela falava assim, ela falou assim, gente, vocês estão conversando, parece aqueles economistas, tipo, famosos, sabe? Porque a gente já tava, tipo, vigorando, eu comecei a tirar 10, 10, 10, aí pronto, aí... Foi quando nasceu o Vigor e eu percebi que com o Vigor as coisas davam certo.